Ele, enquanto a gente cuida das coisas dele, ele cuidar das nossas. Vocês já pensaram o prejuízo que Deus leva? Porque a gente não tem competência, a gente não tem conhecimento, a gente não tem preparo, a nossa disposição é limitada. E Deus diz lá em Isaías 64:4, que nunca se viu, jamais se ouviu ou percebeu um Deus, além do nosso Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então eu quero louvar muito a Deus pela vida de vocês, porque a vida de vocês, o ministério de vocês, é para esta igreja uma demonstração do amor de Deus por nós. E os irmãos não têm ideia do legado, dos benefícios que os irmãos estão produzindo, estão gerando, estão construindo nesta igreja aqui. Eu gostaria que vocês tivessem a liberdade de dizer por onde vocês andarem que vocês têm uma congregação em Goiânia. Nós temos assim muito prazer e queremos ter a liberdade de dizer que queremos ter o ensino, a instrução, o aconselhamento, a orientação pastoral de vocês. Ontem em casa fiquei até emocionado de ver uma das habilidades que Deus tem colocado nesse casal, que é a forma de valorizar outras pessoas. Muitas vezes pessoas como eu, que não têm absolutamente nada a oferecer, não tem como retribuir. Então, a única explicação disso é a expressão do amor de Deus através dos seus servos. Louvo muito a Deus pela forma que vocês têm nos ensinado a honrar as pessoas, a reconhecer as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que Deus levanta para nos auxiliar, para nos ensinar. E vocês são um casal, é um casal que Deus tem levantado para nos fazer sentir valorizados e aumentar a nossa responsabilidade no zelo com a obra dele. Sejam sempre muito bem-vindos a Goiânia. A presença de vocês nos honra muito. Louvamos a Deus pelas suas vidas e desejamos que o Espírito de Deus faça encharcar o coração e a alma de vocês com unção, com saúde, com sabedoria e com graça em todos os lugares que os irmãos colocarem a planta do pé. Nós, como uma igreja serva do Senhor, nós queremos abençoar a vida de vocês, abençoar a família de vocês, abençoar o ministério de vocês com toda sorte de bênção. Só aqueles que concordam ficam de pé, dê um glória a Deus e um aplauso ao Senhor pelas suas vidas. Pois é, tanto verde na igreja, parece o encontro do Ibama, não é? Depende do domingo à noite. Somente eu acho, eu e Ney de preto, nós não sabíamos que tem que vir de verde. Meus irmãos, graça e paz para todos. Com a profunda alegria que eu lhes saúdo nessa noite, com a profunda alegria, temor e tremor que eu volto a esse púlpito, onde estive ano passado, no encontro de liderança, e fiquei impactado com essa liderança, a sede em servir, em pegar bacias, em pegar toalhas, e lavar, enxugar os pés das pessoas, no sentido simbólico da palavra. Então, somente gratidão, e por tudo, por ter sido convidado para o encontro de casais,
para a gente foi uma honra. E eu reconheço o esforço da igreja em nos trazer até aqui, pagar passagens, gastar com a gente. Tudo isso não é fácil. Mas é uma forma dela dizer também que acredita no Ministério de Casais e de Famílias dessa igreja. Quero agradecer muito, muito a todos. Agora, eu queria... Bom, está chegando quem eu queria. Eu fiz com Deus um pacto, e a gente não pode quebrar pactos com Deus, que onde quer que eu vá, eu honro, antes de tudo, quem me convidou. Claro que eu estou aqui a convite do Ministério de Família, mas eu tenho o aval do pastor Getúlio. Não estou aqui por mim mesmo, nem por eles. Eu estou pelo pastor. E quando eu conheci o pastor Getúlio, ano passado, igualmente eu fiquei encantado por ele, pela história dele, pela vida dele, a sua família, o seu legado. Eu disse no retiro que uma das razões pelas quais, a primeira pela qual eu disse sim, foi por conta de quanto ele impactou a minha vida. Vim por ele primeiramente, depois atender os casais das pessoas de Berg e Mariana, e os demais conheci aqui no encontro, que foi algo inesquecível. Então, com muito jeito, a gente vai ter paciência, mas eu tenho que fazer isso. Vou convidar o pastor e sua esposa que subam aqui a esse altar, por favor. Getúlio e pastora Clarice Pereira. Escute uma coisa, queridos, eu queria que se você puder, você não fale com ninguém, não tire atenção de quem está do seu lado. Eu até vou esperar que você, primeiro, se aquiete e se acalme, e silencie a sua voz. Uma das culturas mais fundamentais em nossa vida, que tem mais a ver com Deus, é a cultura da honra. Todo mundo que conhece a Deus de verdade, não só religiosamente, mas de verdade, aprende a honrar. E quem desonra, apenas diz que desconhece a Deus. Então, honra tem a ver com gratidão, mas, primeiramente, quando ela nasce do reconhecimento. Não é dizer muito obrigado, é dizer eu reconheço a sua importância, o seu valor, o seu serviço. Isso é honra. Então, minha vida de pastor é assim, eu honro na minha igreja as pessoas que abençoam meu ministério. Isso é uma coisa entre mim e Deus. Reconheço quanto são importantes, são relevantes para aquilo que eu faço. Honro os pastores que me convidam para os seus púlpitos. E são vários. Quinta-feira estou indo para a Feira de Santana, na Bahia, para um outro congresso de casais, a nível de Nordeste. Então, honro quem me convidou. E aqui as vidas do pastor Getúlio e sua esposa Clarice. Um casal digno, um casal lindo, um casal triunfante, mas que deixa um legado nessa igreja, cujo legado está impregnado em suas almas, em seus corações. É de vida, testemunho e integridade. Uma das coisas mais lindas do encontro foi eu ver lá os seus filhos. Suas duas filhas, seu filho, seus genros e sua nora. Que coisa linda. O pai não estava lá, mas eles estavam. Como parte do ministério que também sabe honrar a memória histórica do seu pai. A memória viva. Não é a memória depois que morre, é a memória agora do ministério. Isso é muito lindo. Eu vou agora pedir a vocês todos que fiquem em pé, por favor. Eu não preciso ser honrado em nada, eu estou aqui de passagem, sou um pregador de passagem, estou voltando para casa. Agora, imagine, pastor Getúlio dizer que essa igreja aqui é minha congregação. É muita honra e eu só posso agradecer, mas dizer, nem pensar nisso. Essa igreja tem muito a me ensinar, tem muito a me dizer, e só estar aqui pregando, eu é que me sinto honrado. É muito maior do que eu posso imaginar, maior do que eu sou incomparavelmente. Agora, esse casal
merece honra. Erga as mãos sobre ele. Diga assim, pastor Getúlio e pastora Clarice, nós reconhecemos o valor de vocês para nossas vidas, nossa igreja, nossa cidade e nosso país. Vocês são bênção do Senhor para nossas famílias. Nós os abençoamos com saúde, paz e vida longa. Em nome de Jesus. Amém. Agora calma, ninguém bate palmas ainda. Eu estou no comando desse negócio aqui. Quando eu disser já, eu não quero palmas presbiterianas, luteranas, metodistas, aquela coisa meio fraco, não. Eu quero palmas com vocês ovacionando eles. Palmas de vibração, palmas pentecostais, palmas do coração, palmas para tremer o coração, a alma e as nossas estruturas emocionais. 1, 2 e já! Olha aí. Muito bem. Agora, eu quero... Espera aí. Saiu, não. Muito bem. Agora eu vou chamar minha esposa, vem aqui à frente, e eu queria uma foto de vocês, mas eu quero um pedido. Essa foto tem que vir para mim hoje. Que tiraram 100 fotos minhas no retiro, não tem uma no meu WhatsApp, uma. Eu quero colocar no meu Instagram, avisar a minha igreja que eu estou aqui. É possível, eu vou receber essa foto, senão eu nem tiro. Posso confiar, Cristiano? Aí. Amém? Não, quero dar Quer falar não? Olha, uma cena de amor. Até tentei fazer. Você! Cristiano, eu quero essas fotos. Ele falou que... Gente, não dê corda não, por favor. Misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus. Como é que eu faço? Aqui é o laser, né? Esse aqui é o laser, para frente e para trás. Obrigado. Pronto, obrigado. Pois é. Olha só, e a bênção dessa vez de ter o filho acompanhado com minha esposa, Neidinha, já tinha lhes falado sobre ela, e eu disse que depois que ela viesse, eu ia perder o espaço. Parece que eu estou ouvindo o próximo encontro. Traga Neidinho, seu filho de uma pessoa. Que ela atiçou as mulheres para atiçarem os homens. E a rapaziada está todo mundo feliz pelo que aconteceu lá no retiro. Não vou nem falar que é pecado aqui dentro da igreja. Meus irmãos, veja bem. Vamos lá. Nesses dias que se passaram, a gente pensou sobre o tema frutificando em família. E foram ministrações focadas a partir de um princípio bíblico, dito por Jesus Cristo. Se o grão de trigo não morrer, ao cair no chão fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. E a gente aprendeu, ainda que rapidamente, princípios de como deixar que o grão morresse para gerar frutos na vida e família. Eu quero me solidarizar agora com todo mundo que está aqui de verde, os casais que vieram, não foi fácil, chegaram há pouco, tardinha, lá de Caldas Novas, e eu sei que exaustos,
mas vieram honrar a igreja, honrar esse culto. Eu vou pedir então que todo mundo de verde fique em pé, por favor, nesse instante. Olha que coisa, quantos casais, que esforço de vocês. Como eu reconheço vocês. Né? Então, eu vou pedir que agora a igreja que está assentada, mas a igreja, então, aplauda esses casais, estimulando. Obrigado por vocês terem vindo, foi uma bênção. Aliás, vocês foram maravilhosos, né? Deus abençoe vocês, que bom vê-los aqui outra vez, podem sentar. Oi? Obrigado, graças a Deus. Eu gostaria que vocês olhassem para a tela, e eu não sei se eu vou ter retorno, não, mas então, fazer o seguinte, vou pedir que você, querido homem forte, bota o púlpito aqui de lado, para que eu também veja, já que ali está sem retorno. Eu quero pensar nessa noite, obrigado, querido, sobre a família, numa perspectiva de cuidado, de preservação e de livramentos, a partir da história bíblica da Arca de Noé. Eu vou dizer porque eu vou pensar, eu quero que você caminhe comigo nesse pensamento, para que quem esteve no retiro e quem não esteve, a gente aprende juntos. Olhe, Noé, uma história de fé, obediência e recomeços. Nossa vida é feita de ciclos. Desde o nascimento aos demais estágios ou etapas da vida. Aqui eu vejo adolescentes que ontem eram juniores ou crianças. Aqui eu vejo jovens que amanhã serão adultos casados. Estudantes que amanhã serão formados. Solteiros que amanhã serão casados. E casais que vivem na vida a dois ciclos de mudanças. E ciclos constantes de crescimento. Mas veja que a vida pode ser comparada, nesses ciclos, com como o tempo muda, variações do tempo. Às vezes, a gente vive brisas, às vezes vive chuvas, às vezes tempestades e até às vezes dilúvios. O importante não é tanto o que a gente vive ou experimenta, é que tipo de embarcação nos protege nesse período. O diabo é muito astuto a sussurrar no ouvido de homens e mulheres que vivem ciclos do casamento de crises, que melhor é se separarem. Porque o diabo trabalha com sínteses e não com processos. E Deus trabalha com processos e não com sínteses. Então o diabo acabar é rápido. Deus, para construir, leva uma história. O não do diabo é fulminante. O sim de Deus é edificante em etapas da nossa vida. Você está agora passando processos. Eu não sei qual deles. Talvez a época da fé, de crer na cura, na vitória, na superação, na reconciliação, na paz, no amor, na conquista. Talvez você esteja numa fase ou outra que da obediência. Senhor, não sei porquê, não entendo, mas o Senhor mandou, eu vou fazer isso. Eu fui ao retiro, eu gastei para ir, eu quis ouvir e agora eu quero colocar em prática. Eu estava em casa, vim à igreja, que eu quero ouvir a tua palavra. Outra vez você esteja agora numa fase de recomeços, em que você é chamado por Deus ou chamada para literalmente se perguntar, deixar por quê? Então olha aqui esse meu segundo slide. Desculpe aqui. Com um casal, olha como família é fundamental, com um casal, Deus começou a história do homem na terra. Com um casal, Adão e Eva. Então Deus começou por família, por casa, com um casal. Mas com uma família
a de Noé. Noé, mulher, filhos e noras. Deus recomeçou a história da humanidade. Isso aqui é interessante na história dessa arca, que eu estou adaptando agora para a vida conjugal e familiar. Então Deus só precisou de um casal para começar uma história do mundo. Mas Deus preferiu uma família para recomeços. Para dizer, vamos começar outra vez. Se você ver o texto, você verá daqui a pouco que foi Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Vamos recomeçar. Para dizer que fim não é o que Deus quer. Deus quer recomeços. Não é a separação, Deus quer a reconciliação. Não é um tiro, Deus quer o primeiro abraço. Não é o não definitivo, Deus quer a construção de sims. De vamos conversar, vamos refazer tudo. Que eu não estou perdido em você, nós temos sobre nós a graça de Deus. Então a vida tem essa tríade a partir dessa história. Fé, eu acho fantástico isso. Obediência e recomeços. A gente vai lembrar que Deus disse, Noé, faça uma arca. Como se não está chovendo? Como se não está chovendo? Então olha para cá, Deus é Deus de recomeços. E assim a nossa vida, ciclos de começos e recomeços. Esse versículo eu vou querer todo mundo ler comigo, porque ele é interessante, ele é intrigante. Deixa só ele entrar aqui, pronto. Vamos ler comigo todos juntos? Por favor, agora eu quero toda a igreja. Hebreus 11:7. 1, 12 já, todos? Pela fé, não é orientado por Deus sobre o que ia acontecer, e ele não percebia, nem sentia, nem previa. Ele não via nuvens no céu, não via nenhum sinal de tempestade, sol, vamos pensar um sol a pique do Nordeste. Deus disse, faça uma arca, porque vai chover. E Noé então, temendo a Deus, olha essa expressão, fez a arca. E aparelhou para a salvação da sua casa. A arca seria transitória, a família teria que permanecer. A arca não foi necessária pós-dilúvio. Tem histórias fantasiosas que alguém achou a arca. Isso é o menos, talvez isso nunca realmente aconteceu. Que a arca foi feita para desaparecer e a família foi feita para ser preservada. Há coisas que você acha que são necessárias na sua família, mas são arcas passageiras. Você troca de móveis ou de mobília, como se diz uma linguagem mais da arquitetônica. Você troca de lugar, você troca de tantas coisas. Você não troca de gente. Seus filhos serão sempre seus filhos. Seus netos, sempre seus netos. Sua esposa, seu marido, seus cônjuges. Como descartar isso? Interessante que a percepção errada das pessoas, nós não fez uma arca para salvar a humanidade. A priori, ele fez a arca para a salvação da sua casa. Eu queria que você aprendesse comigo, sobretudo os homens aqui, o seguinte: nós temos que escolher na vida se seremos construtores de arcas ou simplesmente destruidores dos projetos de Deus. Construir arcas muda totalmente a nossa história. Agora eu gostaria que você comigo aprendesse 6 lições, e aqui eu coloco 6 lições extraídas da Arca de Noé, ligadas à família, claro. Primeira lição, por favor, isso. Obedeça a Deus e proteja o seu futuro.
Vamos pensar juntos. Noé, faça uma arca. Eu estou lhe mandando, Noé. Eu estou triste com a humanidade. Estou repensando se valeu a pena ter feito a humanidade. E nada pior do que o Brasil de hoje, o mundo de hoje. Corrupção, individualismo, secularismo, pecado, daquele jeito, pornografia, sujeira moral, disfuncionalidade sexual, perversão sexual, talvez tanta coisa que a gente nem imagina. Deus disse, isso tem que parar. Mas Noé, proteja a arca. E construa a arca, e proteja a sua família. Apenas me obedeça. Esperança e fé são diferentes. Esperança não é certeza, esperança é importante, é combustível. Mas a fé é que é a certeza. Daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não sei. Mas pela fé eu tomo posse. Por isso Hebreus diz, 11:1, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio pelos olhos da fé. Sua família é projeto de Deus. Mas escute, hoje, no momento, ela está debaixo de temporais. E vai chover mais ainda. Virão pressões, governos, deputados, senadores, imorais, corruptos, vão fazer leis para destruir sua família. O dilúvio está nas escolas seculares, a maioria pública ou não, professores pervertidos, corrompidos, mal resolvidos, vão perverter seus filhos. Vão ensinar uma sexualidade que não pertence à Bíblia, uma identidade que não lhes pertence, vai questionar se são homem ou mulher mesmo. Vai à faculdade e vai dizer, você casamento é uma tolice, é uma besteira, o importante é amar, é transar, se juntar, se não der certo, separa, tem outro, para que sofrer, para que tentar? Como quem está na sorveteria, troca de sabor ao seu bel prazer. São temporais, dilúvios que esperam, nossas famílias esperam. Tenha certeza disso. Filhos, você criou na igreja, na escola bíblica, aqui louvando, hoje nem a igreja quer vir mais. Talvez seu marido, que um dia entrou aqui com você, cantou, orou, deu amém, hoje ele traz de carro e não entra mais. Ou sua esposa, que um dia foi tão tonta na igreja, hoje se pergunta, fazer mais lá o quê? A Bíblia, que outrora para mim, para você, era a palavra de Deus, hoje nem é aberta mais. Porque a cultura, a psicologia, a sociologia, a filosofia, ao redor dela, a desprezam. E você não tem mais sequer coragem de estar com ela na mão. É melhor estar no seu aplicativo, que ninguém sabe sequer que você a carrega. E às vezes você está no aplicativo e passa meses que não lê, a não ser quando vem à igreja nos domingos, se ela for projetada. É um dilúvio sério. E Deus está dizendo assim, proteja a sua família. Obedeça, mas proteja a sua família. Por quê? Para proteger o seu futuro. Entenda essa relação. Se a família se acaba, o futuro se desmorona. Aqui há homens, escute, eu vou orar para que aconteça mesmo isso. Vai ser bom. Vou viver muitos anos. Que me ouvindo. E um dia, talvez perto dos 100 anos, seus 90 anos, sua esposa, que um dia lhe deu o corpo, lhe deu os lábios, lhe deu os braços, dividiu a vida, que você talvez tenha rejeitado várias vezes, é que vai ser sua enfermeira e cuidar do seu futuro. Vai lhe dar banho, trocar sua fralda, botar na boca comida, dizer, meu velho, conta comigo. Aqui há avós, vovôs e vovós, que têm netos, e um dia no hospital, só eles talvez irão lhe visitar em UTIs. Dizer, vovô, eu estou aqui, conta comigo.
Também que há mulheres, esposas, que talvez por serem mal amadas, eu não sei que razão, estão em crise, e diz ao marido, chega para lá. Mas eu quero que elas vivam muitos anos. Mas talvez um dia adoecidas, ou cansadas, ou amputadas da sua alma. Vai ser seu marido, vai cuidar de você. Por isso, proteja a sua família, para proteger o seu futuro. Quando o diabo quer destruir nosso futuro, ele começa também destruindo a nossa família, a nossa casa. Por isso, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 43, o seguinte: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse roubada a sua casa. Você não sabe onde mora o traficante mais perto, o ateu mais perto, o pervertido mais perto, aquele que sequestra a alma, o amor, a felicidade, que induz a separação. Você não sabe. Você não sabe que governos virão, talvez lhe proíbam de louvar a Deus. Você não sabe. Está em jogo, não é céu e inferno, o seu futuro. E diz então a palavra, quando disse a Noé, faça uma arca, Noé, salve a sua casa. Eu lhe peço em nome de Jesus, proteja o seu futuro, cuide da sua família. Se você crê nisso, por favor, dê glória a Deus nesse instante. Vou pedir a você fazer 3 coisas necessárias para isso. Por favor, olha aí. Construa abrigos antes que cheguem as tempestades. Levante muros antes que o ladrão apareça. Crê em Deus, em Jesus Cristo, antes que a morte chegue primeiro. Construa abrigos. Uma igreja é um abrigo. Uma igreja como essa, que investe em famílias, em casais, é um abrigo que protege seus membros do futuro. Levante muros, o ensino bíblico, sabe, as amizades bíblicas, amigos crentes, células, pequenos grupos, tudo isso são muros que evitam o ladrão chegar. Mas, sobretudo, creia em Jesus Cristo, dono da família, que depois que a morte chegar, quem não crer, não tem mais chance nenhuma. Por favor. Segunda lição, vamos ler comigo a segunda lição, todo mundo, com um grande coral, 1, 2, 3. Deus disse, Noé, eu quero fazer algo novo, me faça uma arca. Diz a Bíblia que Noé obedeceu. Gente, eu me encantei com os casais dessa igreja, gente simples. Eu soube que, sabe, gente simples foi, a grandes empresários foram. Eu me encantei com o espírito servidor, sabe, fiquei assim encantado demais, todo mundo. E um pouco eu conversei com um cristiano, tive vontade de chorar, pela ânsia santa que ele tem de servir. Escute, esse é o ensino bíblico. Ensino bíblico. Quando a gente vive isso em nossa vida, a gente diz assim, Senhor, conta comigo para salvar nossas famílias. Seja de Deus um médico, de Deus um enfermeiro, de Deus uma maca, de Deus, sabe, um agente da paz, mas por favor, construa arcas e salve famílias, não só a sua também. Vamos à igreja, eu vou buscar você, eu vou levar você. Noé, faça uma arca, Noé. A Bíblia diz que como Deus pediu, tal qual Noé fez. Olha que coisa linda esse texto agora em nossa vista. Então disse Deus a Noé, eu resolvi Noé dar cabo a toda a carne humana. Ele é soberano, dono da vida, direito dele. Que Noé, a terra está cheia de violência dos homens.
e vou fazer perecer com a terra. Então, Noé, por favor, faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e você vai saber tomar tudo dentro e fora. Olha o que diz: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe ordenou. Diga: Deus, conte comigo, Senhor. Conte comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Quero ser teu parceiro para a construção de famílias melhores. Você crê nisso? Aplauda o Senhor por isso. Lição 3. Vão ser rápidas, apenas 6 lições. Qualquer que seja a tempestade, confie no Senhor e mantenha-se firme e perseverante, pois Ele não vai falhar. Não abandone seus filhos, nem sua esposa, nem seu marido, nem a sua fé, nem a sua igreja. Haja o que houver, seja doença, tentação, pressão, desemprego, crise existencial, por favor, haja o que houver, não desista na tempestade. Ela passa e Deus é fiel. Lute nessa tempestade, nesse dilúvio, de braços, de oração, de jejum. Ligue para amigos, se junte à igreja, lute. Mas escute, tudo passa, menos o nosso Deus. Eu digo a você pela fé, que se por acaso você enfrenta algum dilúvio ou tempestade, tenha certeza, isso vai passar e Deus vai lhe dar vitória. Casais que estiveram lá em Caldas Novas, eu lembro com emoção grande, momentos de oração e de palavra, que choravam. Quando eu falei sobre o sacerdócio do homem, homens chorando, quebrando o coração da gente. Homens de joelhos, todos, abalam os céus, orando para as esposas e filhos. Escute, mas não deixe o barco, porque a tempestade vai passar. Deixa eu contar a vocês uma história real na minha igreja. É claro que tudo tem a ver com a minha igreja. Uma dessas noites de madrugada, eu estou em casa, o telefone toca, é um diário da igreja. Isso há uns 20 anos atrás. Por isso que é bom contar isso mais atrás. Para me pedir que eu vá com ele buscar um filho na delegacia. Agora você imagina um filho de um diácono preso na madrugada de João Pessoa. Mas por que, irmão? Isso. Não vou dizer o nome dele, porque não seria ético. O filho, semi-adolescente, 18 anos, começou a juntar com traficantes, com drogados, com vagabundos, com marginais, desocupados. Decidiu assaltar nas ruas de noite para comprar maconha e outras drogas. Obrigaram o garoto a usar um revólver. Um garoto. De repente, na noite, há um assalto. Esse garoto, totalmente despreparado e também cheio das trevas, atira em alguém. E começa o caos. E ele foi preso. E o pai quase enlouquece. Quase diz: eu vou lhe desligar da família, você é minha vergonha, você é minha tristeza, não sou mais seu pai e você nunca foi meu filho. Você envergonha seu pai, diácono crente. Quase diz isso. Diz: pastor Estevão, para que não diga nada errado, venha comigo. E eu fui à delegacia na madrugada. Chego lá, encontro o garoto, envergonhado da própria vida, possuído por espíritos malignos, de drogas, de prostituição e de morte. E ao me ver, cai no choro. Eu abraço esse garoto. Lembrei desse princípio bíblico. Haja o que houver na tempestade, não se deixe afogar com ela. Aí eu fui ao delegado, que me conhecia, ainda bem. Doutor fulano, o senhor me conhece. Deixa eu levar esse garoto para casa. Pastor, você é louco? Ele atirou uma pessoa, quase mata, assaltante. Deixa eu levar para casa. Ele não é isso aí. Ele não é um marginal. Ele está se tornando isso. Deixa eu levar para casa. Eu lhe prometo,
que amanhã eu venho com ele aqui para a delegacia. Deixa ele dormir em casa com os pais, para que os pais não enlouqueçam. O delegado chamou o garoto e disse assim: eu nunca fiz isso, mas vou fazer o que o pastor esteja me pedindo. Mas se você não vier amanhã de manhã, 8 horas, o senhor e ele vão estar presos também. Eu sabia o que estava fazendo. Chamei o pai na madrugada e disse assim: é dilúvio, é tempestade, é vendaval, é furacão, é naufrágio, é vergonha, águas de vergonha, de morte, de tristeza, de decepção, mas é seu filho. Faça uma arca e coloque esse filho dentro da arca. O senhor nunca fez. O senhor paga contas, o senhor paga colégio, o senhor compra roupa jeans, mas você nunca fez arca. Pelo contrário, quanto mais você compra para o seu filho, mais você coloca aberto nos vendavais da vida. Ele quer arcas. Meu irmão disse: o arca é um lar, a arca é seu coração, a arca é seu abraço, a arca é seu perdão, é a sua presença. Para de gastar e comece a amar. Para de investir com coisas e dê seu coração. Faça uma arca, coloque seu filho nela. Eu vou lhe ajudar a construir essa arca. Conte comigo. No outro dia eu fui à delegacia com o garoto. O delegado agradeceu e permitiu o processo ser feito em liberdade. Hoje o garoto é pastor em João Pessoa. Entenda, pastor em João Pessoa. Pode aplaudir o Senhor por isso. É algo muito lindo que Deus faz. Você imagina um pastor que numa madrugada dessas era um marginal. O pai construiu arcas. Pediu perdão, filho. Disse: filho, aqui é a tua arca. Qualquer que seja a tempestade, a gente não vai naufragar. Deus está conosco. O garoto se aprumou na vida, entregou-se a Jesus Cristo de verdade. Nunca foi convertido de verdade, apesar de ser filho de um diácono. Cresceu na igreja, entrou no louvor, Deus o chamou para o ministério. Foi ordenado, hoje é um pastor. Vou dizer a você, não importa a tempestade, o tamanho dela, faça arcas, que tudo passa, menos a palavra de Deus. Por favor, levanta as mãos comigo, todo mundo. Comigo, todo mundo. Diga assim: Senhor Deus, eu sei que Tu serás, e Tu és, e sempre serás. A força salvará a minha família nos temporais da vida. Dê glória a Deus por isso. Glória, glória a Deus por isso. Quarta lição, por favor, quarta lição. Aliás, antes da quarta, olha, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. As águas cresceram, levantaram a arca sobre a terra. Duraram 150 dias sobre a terra. Mas depois as águas baixaram e Noé e sua família foram salvos. Quarta lição, por favor, aprenda comigo. A diferença, por favor, eu vou fazer para você. Quando chegar a tempestade, antes de qualquer coisa, proteja e salve sua família. Escute, gerente de banco, amigos empresários, professor de universidade, tios, distantes, nada nessa vida, nada e ninguém vale mais do que a sua família. Antes de qualquer coisa, salve a sua família, a sua esposa. Não importa qualquer coisa que façam contra ela, você vai dizer: todo do seu lado, vou salvar você disso. Seu marido, se fecha para tudo, para dizer: eu vou estar com você, do seu lado. Seus filhos, se precisarem, se muda daqui, eu vendo tudo isso aqui, mas estou com você. Você é a minha herança. Você é a minha esposa, é o meu marido, é o meu pai e a minha mãe. Mas, antes de tudo, sempre proteja a sua família. O que interessa a Deus?
Por que interessa a Deus? Você está aqui nessa igreja, dando um de bom crente, e lá em casa sua mulher com depressão, porque você abandonou. Acha que interessa a Deus, você fica aqui cantando, levantando as mãos, e seu filho agora nas noites de Goiânia, que você amaldiçoou. Por favor! Sua filha sendo envolvida pelo namorado ímpio, mundano, corrupto, vai levar ao pecado, e você finge que não está vendo. Porque é assim mesmo. Você ter cargo na igreja, sua família sentir a sua ausência doentia, sua ausência patológica, sua ausência que gera feridas e lembranças frustrantes. De que interessa isso? Para tudo, mas salve a sua família. Porque isso é o que Deus quer de nós. Sempre vai querer de nós. Eu coloquei esse versículo, acho lindo. Da história de Jonas. Quando a gente vai aprender sobre sobreviver à tempestade. E se a gente não for capaz de filtrar as coisas, como Jonas, a gente afunda pessoas, naufraga com pessoas, e não percebe que nós somos os culpados do naufrágio daquele navio. Olhem para mim, queridos. Das coisas que eu achei mais fantásticas nesse retiro, como eu já falei aqui, foi ver no retiro a família do pastor Getúlio. Vocês acham que eu teria autoridade moral de estar aqui com vocês, pregando sobre família, meus filhos desviados do Evangelho, meus filhos longe de Deus, pervertidos pelo mundo? Vocês acham que eu teria alguma autoridade espiritual de estar aqui pregando? Minha mulher nem igreja frequenta mais, revoltada comigo, com a igreja e com as coisas de Deus. E às vezes vai naufragando um barco, e nós somos os culpados disso, somos os Jonas, que coloca o barco em perigo. Quando a gente não assume o Senhor na nossa vida, os princípios bíblicos, não investe em valores espirituais, quando nossa vida não é espelho de Cristo, quando a gente é religioso, mas não é servo, é religioso, mas não é de verdade realmente convertido, quando os princípios do serviço de Jesus, a imagem dele não é vista em nós. Estamos no mar como piratas e não como marinheiros de Deus. E às vezes o barco vai naufragar pelas nossas posturas. E Jonas disse: pare tudo, joguem a mim, que é por mim que eles estão naufragando. Sabe que isso, a linguagem psicanalítica é assim. O pai está dizendo assim: para tudo, é por mim que essa casa está sendo destruída. Por minha causa, minha mulher está com depressão. Meu marido está com depressão. Meu filho está revoltado. Para tudo, Senhor. Mas eu não quero que esse barco naufrague por minha causa. E quando a gente se joga nos braços de Deus como um grande mar, Deus cuida da gente e do barco que a gente está dentro. Amém, queridos? Por favor, deixa eu continuar aqui. É preciso perseverar na vida, no casamento, já terminando. E eu queria que vocês dissessem comigo esse princípio bíblico do que é perseverança. A gente nadar e não se afogar nesse mar da vida. Por favor, comigo leiam juntos o que é perseverança. Todo mundo a uma só voz. 1, 2, 3 e já. Deus mandou, faça uma arca. Você está fazendo? Deus mandou, não desista, porque você parou. Deus está dizendo, eu estou com você, você crê. Então agora eu vou pedir que todo mundo que crê, que Deus está no comando da sua família, no barco da sua casa, toda a sua estrutura de vida, que você crê que Deus está na frente, que não vai naufragar, você erga as mãos e agora, e dê glória a Deus com palmas e alegria. Palmas de alegria mesmo, com fé nesse Deus poderoso. Glória a Deus por isso. Que Deus está no comando da nossa vida. Basta obedecer. Já caminhando para terminar, queridos, deixa eu ver a próxima lição. Eu me afasto um pouquinho e fica difícil.
Não, não vou, eu estou adiantando um pouquinho. Parou um pouquinho, mas vamos ver como é que faz, né? Quarta lição. Já falei. É porque aqui alguma coisa... Quinta lição. Por favor, alguma coisa descontrolou, mas a tempestade passou. Quinta lição e penúltima. Todos juntos, uma só voz. Eu quero fazer agora um exercício físico e simbólico. Todo mundo em pé, por favor. Todo mundo em pé. É um exercício simbólico, mas necessário. Por favor, solte as suas mãos, deixe tudo no banco. Como que soldados marchando, desfilando, triunfantes. Por favor, você vai exercitar assim. Olhe para mim. Você vai bater os pés no chão. Escute e dizer assim: minha casa é do Senhor. Minha vida é do Senhor. Passou a tempestade, eu estou em terra firme. Não vamos naufragar. Amém? 1, 2, 3 comigo. Minha casa é do Senhor. Minha família é do Senhor. A tempestade vai passar. Não vamos naufragar. O Senhor é a nossa vitória. Terra firme, terra firme, terra firme. Não vai haver divórcio, não vai haver separação, não vai haver morte, não vai haver sequestro. Se vão estar terra firme, minha casa é do Senhor e vai passar a tempestade. Agora pode sentar, por favor. Isaías diz assim, olha que coisa linda. Vamos ler juntos, que é tão lindo que eu quero que você leia a Bíblia comigo nessa hora. Vamos ler juntos comigo, Isaías 43, todo mundo? Deus está fazendo em cada família aqui uma coisa nova. Está fazendo. Está fazendo. Só a gente só tem que perceber. Mas Ele está no comando da nossa vida. E eu queria concluir com a sexta e última lição. Quando a tempestade passar, para mim isso é mais importante. Edifique um altar e adore ao Senhor. A adoração tem um aroma especial que agrada a Deus. Numa linguagem antropomórfica, isto é, atribuindo a Deus aspectos humanos, é assim. Quando a gente adora, o perfume da adoração agrada as narinas de Deus. Deus se agrada quando vê um casal orando, adorando, uma família orando, adorando. Então, passar a tempestade, adore ao Senhor, erga um altar na sua casa. O diabo fez uma revolução triste na arquitetura moderna. Tirou o altar, pertence a Deus, colocou a deusa TV, com suas múltiplas formas, do YouTube a outros canais pagos. E a família janta e se rende a essa deusa. A família tem insônia, se rende a essa deusa. A família se separa adorando essa deusa. E ela está no centro de nossas famílias. Deus todo dia nos dá pão, alimento, saúde, trabalho, condições de sobrevivência e de pagar as coisas. Deus dá vitória, salvou casamentos, salvou filhos, batizou a família, libertou do pecado, libertou de tudo que é mundano. Onde está em nossa casa o altar do Senhor? Onde está? Onde está? Olha só, qual foi a última vez, você, meu irmão, homem e pai, que seu filho lhe viu de joelhos orando em casa? Você se lembra? Talvez faça muito tempo, eu não sei. Talvez ontem. Uma coisa melhor, os casais fazem amor. Mas quando foi que a última vez que oraram juntos de mãos dadas ao Senhor Deus? Eu e ele temos um hábito, a gente não sai para nada sem um abençoar o outro antes. Ela diz, abençoa a minha vida.
eu digo abençoe também a minha vida. Faça um altar para Deus. Quando você faz isso, esse altar, você cria conexões entre a sua vida, sua família, o trono do Altíssimo. E a adoração agrada as narinas de Deus. Olha que coisa linda a Bíblia diz que houve. Assim, levantou Noé um altar ao Senhor, após o dilúvio, e tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar, e disse consigo mesmo, não, Deus disse, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, noite e dia. Deus mudou seus planos sobre a terra, porque uma família adorou o seu nome. Culto em casa, o altar de casa, às vezes faz Deus mudar de planos. Por isso, o Brasil está difícil, tá? Eu estou muito triste pessoalmente. Às vezes, covardemente, eu quero sair de a mim mesmo. Isso não é lugar de eu viver mais, nem criar meus filhos e netos. Mas isso é covardia. Que Deus quer que eu ore, construa em casa um altar. Que Deus vai mudar o Brasil com famílias suas orando dentro de casa. Deus muda seus planos. E aquilo que o homem não tira, Deus tira. Como não faz, Deus faz. O homem não pode, Deus pode. Mas quando oramos, Deus move os céus em nosso favor. E como eu creio nisso? Creio nisso. Eu queria terminar com Jesus Cristo. Por conta disso, olha, Deus abençoou Noé, seus filhos de serem fecundos agora. Se multipliquem e encham a terra. Agora, olha só, agora vamos chegar para Jesus para terminar nossa reflexão. Tá voltando. Eu não sei por que está voltando. Sim, pronto. Obrigado, desculpem. Então, Jesus e Lucas registram um fato interessante. Jesus diz assim, vocês têm que mudar a percepção de casamento. Como se ele falasse hoje, nos tribunais, nas igrejas e nos becos de Goiânia e todo o Brasil. Diz assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, que antecede a sua vinda com nossos dias. Os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus está dizendo que você tem que repensar o conceito de família. Naquela geração, achava que casamento era brincadeira. Era casar, descasar, juntar, desjuntar, separar, brincar. E por conta disso, Deus acendeu a sua ira também e mandou um dilúvio sobre a terra. Jesus está dizendo que nós temos que repensar o nosso conceito de família. Amá-la, protegê-la, abraçá-la de forma intensa, para evitar que venham dilúvios maiores sobre nós. Jesus está dizendo que para Deus, família é prioridade. Haja o que houver, proteja a sua casa. Então agora eu quero convidar aqui à frente. Não em cima, ou em cima talvez, é melhor. Todos os homens aqui presentes, por favor. Fiquem só as mulheres e crianças e filhas no templo. Subam, por favor, homens. Sem exceção, todos que estão aqui. Se olhar daqui da frente e encontrar um homem sentado, eu vou buscar. Eu acho melhor ouvir. Os homens rapazinhos, adolescentes, podem ficar sentados. Só homem pela metade, por enquanto. Isso.
Isso, soube, meu filho. Olha que visão magnífica. Meu irmão querido de gravata, vem aqui, querido, eu lhe espero. Pode vir. Jaime, vem. Claro. Deixa o Jaime em paz. Tá elegante. Agora, enquanto Jaime sobe com a elegância dele total, homens, por favor, puxa um pouquinho mais para o meio aqui. Pastor Ricardo fica no meio de todos, como pastor da família. Ao lado do pastor Ricardo, o pastor Getúlio, como o pastor dessa igreja. Isso. E o Cristiano como ministério de famílias da igreja, por favor. Uma coisa linda. Agora eu vou pedir, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou pedir que vocês aplaudam essa visão bonita. Não, gente, que vergonha, aplaudam. Agora, olha só, eu vou fazer aqui um ato profético, um gesto profético, e vocês vão ajudá-los depois disso. São homens de Deus, homens guerreiros, homens do Senhor, que agora eu vou chamar de construtores de arcas. Eu vou pedir a vocês, homens de Deus, sem nenhuma exceção, todos vocês, que construam arcas a partir de hoje, para salvar a sua família. Construam arcas. Parem de comprar coisas e construam arcas. Sejam construtores mesmo, para proteger a sua casa. Dê tempo, de coração, de Bíblia, de oração, de exemplo. Sejam servos de Deus e servos da igreja. Aqui nessa igreja e na sua casa, pegue toalhas, pegue bacias, sirva. Porque quando chegar o dilúvio, essa postura é que vai ser o livramento do Senhor Deus. Então, só vocês, eu profetizo arcas fortes para proteger famílias benditas do Senhor. Lugares que caibam do Senhor a palavra de segurança. E eu vou pedir ao pastor Ricardo, que é pastor de família dessa igreja, que ore por esses homens. E que ao orar, todos vocês, filhas, esposas e demais parentes, concordem abençoando. Porque você agora não é apenas uma mulher, é alguém que está numa arca, protegida por Deus. Fique em pé, por favor. Enquanto o pastor Ricardo ora ao Senhor Deus. Amém.